Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Samuel, no versículo 12, no capítulo 12, versículo o 6, o 7 e o 8, que nos diz assim: e deve restituir o cordeiro 4 vezes, porque fez tal coisa e não teve misericórdia. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, o teu Deus: eu te ungi, rei de Israel, e te livrei da mão de Esaú, e te dei a casa do Senhor, e pus em teus seios as mulheres do teu Senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e se fosse pouco, acrescentaria muito mais. Então, irmãos, nós vemos, né, essa palavra é muito conhecida no meio cristão, né, que o Senhor, nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor chama a atenção, né, ele usa o profeta Natã para chamar a atenção de Davi, porque Davi, com tudo que ele tinha, com todos os livramentos, tudo que Davi teve, rei de Judá, Israel, mulheres, reino, poder, e Davi não vigiou naquele momento ali e caiu, né, em desejo por uma outra mulher. Naquele tempo se podia, né, a poligamia, né? Então o Senhor hoje ele abandona isso, né? Isso não existe mais, isso não pode ter mais, isso não, o Senhor não permite, né, que venha acontecer do servo de Deus ter mais que uma mulher. Aí já é o pecado do adultério. Naquele tempo podia. Mas nós vimos que 2 grandes reis caíram por isso. Nós vimos que Davi caiu, né? Porque ele agiu de maldade, porque para ele não foi adultério, porque na época podia, mas ele agiu de maldade, matando Urias, o filho de Betsabá. E nós vemos também que a mesma coisa aconteceu com o filho de Davi. Então, Salomão também errou. Salomão foi tendo tantas e tantas e tantas mulheres. E o Senhor falou desde o início: não se envolva com mulheres que não é da mesma religião que vocês. Desculpa, irmãos, mulheres que sejam de que sirvam outros deuses, né? Então, assim, Davi, né, ele cometeu esse erro e pagou a consequência desse erro que ele teve, né? Então, como Urias foi morto à espada, ele falou: em toda a tua descendência serão mortos à espada. E nós vemos também, irmão, como o pecado do adultério, ele se tornou muito mais grave. Porque hoje Jesus nos fala que o adultério é de você apenas olhar a mulher e ter aquele desejo por ela. Então, essa pessoa já pecou. Ela já pecou porque ela teve interesse no olhar por essa pessoa. Mas se a pessoa não vigia, se a pessoa não guarda uma palavra tão forte que o Senhor nos dá, os estatutos que o Senhor nos deu, e cair no adultério, irmãos, pode ter certeza, para essa pessoa acabou. Porque enquanto você olha e você deseja, você ainda está pecando para a vida.
porque você olhou, tá, não, né, não vigiou, tá, mas caiu em si e pediu perdão. Ainda é o pecado para a vida, porque ainda existe perdão. Mas se você cair no adultério, em se envolver com uma outra pessoa, irmãos, isso já nos quer dizer que o Espírito Santo já nem habitava na vida dessa pessoa. Porque se a pessoa chegou a esse ponto de se envolver fisicamente com uma outra pessoa, não existia oração, o Espírito Santo não estava na vida dessa pessoa mais, o Senhor não estava na vida dessa pessoa. Mas para Davi, naquele tempo podia, o que o Senhor ainda perdoou Davi, porque o Senhor sabia que Davi iria se arrepender. Ele cometeu assassinato, mas ele teve a punição dele, que foi o filho dele, que ele teve com ela, que morreu a criança. Mas nós vemos também, irmãos, Salomão se envolve com outras mulheres e lá no princípio, ali quando o povo de Israel começou a povoar ali Israel, que era Canaã, o Senhor disse: não se envolva com as cananeias, não se envolva ali com essas mulheres que são inimigas de Israel, porque elas vão trazer a idolatria para dentro de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele não vigiou. Porque a mulher, irmão, ela tem um poder de sedução muito forte. Nós vemos por Eva. Eva conseguiu seduzir Adão a comer a fruta, sendo que Adão estava ciente que aquilo não podia fazer, que aquilo dali ia ter uma consequência. Então, tanto a mulher quanto o homem, ela tem que vigiar muito, porque uma mulher que é serva de Deus, um homem que é servo de Deus, ele jamais vai olhar e vai desejar a esposa ou esposa do seu irmão. Mas se a pessoa não vigiar, irmãos, ela pode cair na tentação de se envolver com uma pessoa que não é servo de Deus e sair totalmente da presença de Deus. E foi assim que aconteceu com Salomão. Ele foi se envolvendo com aquelas mulheres que não eram para se envolver, e a fé dele foi esfriando. Ele foi prestando cultos a demônios. Então, irmãos, o Senhor nos deixa essa direção. Cuida com os teus olhos, cuida com o que você anda olhando, vigia, para que você não venha perder o Espírito Santo que está na sua vida. Então, o Senhor nos deixa essa direção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.